Ponha a mão sobre ela. Uma folha seca, fina como pergaminho, nervurada como um mapa de veias que conta viagens ancestrais. Segure-a contra a luz e veja os fios que cruzam sua superfície. Não são apenas veias de planta, são traços de rituais, de trocas, de promessas que alguém fez e que outros aceitaram. Houve um tempo em que aquela folha não era um objeto no bolso, nem uma mercadoria na prateleira. Era fala, era fumaça que subia em cerimônia, era remédio improvisado nas bordas de aldeias, era pacto entre pessoas e o mundo que as circundava. O cheiro ao manuseá-la, primeiro fresco, depois seco, depois quase doce quando a noite esfria, guarda ainda a memória dos porões, das casas de cura, das mãos calejadas que cuidavam de canteiros à beira de um rio. Essa planta carregou nomes e funções que variavam de tribo para tribo. Mensageira entre vivos e mortos, aliado contra a febre, companhia em longas jornadas, oferenda para agradecer ou para pedir. Havia um respeito embutido no cultivo. Sabia-se dela o ciclo, o tempo das folhas, o momento de colher sem violar o seu poder. Nas aldeias, a preparação acontecia com cuidado. Folhas colhidas ao amanhecer, secas à sombra, enroladas para serem sopradas, mastigadas ou queimadas em pequenos cachimbos cerimoniais. Não era uníssono. Os modos se multiplicavam como as próprias tribos, mas havia um fio comum. A planta era parte de um mundo que integrava o humano e o sagrado se manifestava em gestos que ensinavam limites, que impunham modos. Usava-se para sondar sonhos, para firmar pactos, para aliviar dores que não eram apenas do corpo, mas também da alma. Numa noite de chá e fogo brando, um ancião se inclinava sobre uma mesa de barro. Ele desdobrava uma folha com os dedos manchados de terra, passando-a como quem lê uma carta antiga. Conta-se, em voz baixa e sem pressa, que ele falava à planta como se falasse a um parente. Agradecia pela chuva, pedia que fosse medrosa com as crianças, roía uma ponta para aliviar a dor de um caçador. Não se tratava de superstição desavisada, era conhecimento acumulado. Esse agricultor ancestral sabia escolher o melhor solo, entender a relação entre sombra e sol, medir o vigor das folhas com o corpo inteiro. Sua prática era ciência prática, uma ecologia de pequenas escalas, onde cada gesto preservava a regeneração da terra e a continuidade da família. E então vieram os navios. Os europeus que chegaram ao litoral viram aquilo com olhos que já vinham treinados para calcular lucros. Em sua cartografia mental, quase nada escapava da lógica da troca. Produto que funciona, mercado que responde. O tabaco, para quem o encontrava pela primeira vez, exibiu-se com a mesma ambiguidade que tivera nas aldeias. Era exótico e cotidiano, humoral e perfumado, perigoso e benigno conforme o uso. Aos olhos colonizadores, porém, outro atributo se destacou. Era algo que poderia ser estocado, secado, empacotado, medido em quilos e vendido a quem tivesse moeda. O encontro entre prática ancestral e comércio europeu não foi exatamente dialógico. Em muitos lugares, foi uma imposição. O que era parte de um tecido social foi separado de seu contexto e translado para mercados que não conheciam os limites originais daquele uso. Trocas que poderiam ser recíprocas transformaram-se em contratos iníquos. Conhecimento transformou-se em matéria-prima. A paisagem ainda olorosa de rituais começou a ser redesenhada em linhas retas, clareiras para cultivo, currais substituídos por canteiros mecanizados de trabalho humano. O agricultor ritualista se viu frente a frente com o mercador que via no tabaco apenas um título financeiro. Há uma cena que se repete em áreas distantes do globo. Um mercador com olhos de calculista pergunta ao ancião quanto é que se colhe, e o ancião responde com medidas de tempo e de solo, e o mercador escuta em unidades de lucro. O que para o primeiro é relação, para o segundo é recurso. E onde o recurso pode ser multiplicado, o estímulo para multiplicá-lo raramente respeita os costumes antigos. A lógica progressiva é simples e cruel. Mais produção, mais lucro. Mais lucro, mais demanda por mão de obra.
Mais mão de obra, mais deslocamento, mais violações de aquilo que era sagrado. As primeiras plantações que atenderam à nova demanda não nasceram apenas da vontade de cultivar. Nas colônias, o tabaco ocupou paisagens conquistadas, muitos nomes de proprietários permaneceram indefinidos, e as estruturas de trabalho mudaram radicalmente. Em alguns casos, o cultivo cresceu sobre solos já marcados por outras ocupações. Em outros, expandiu-se para áreas demarcadas pela demolição de modos de vida anteriores. As comunidades locais, pressionadas por jornalões de fome ou atraídas por promessas de ganho, aceitaram, nem sempre por escolha livre, acordos que frequentemente traziam a coerção como consequência. A coerção tomou formas variadas, desde sistemas de trabalho forçado que se apoiavam em violência direta, até arranjos econômicos que aprisionavam famílias em dívidas intermináveis. Não é preciso entrar em detalhes gráficos para entender o peso dessa transformação. Basta imaginar a mão que, antes cuidadosa no manejo das folhas, agora repete movimentos sobre o relógio de um capataz. O som do riso noturno se mistura com o ranger de carros e serras. O fogo cerimonial se apaga onde o fogo das caldeiras começa a aquecer o processo de cura das folhas em larga escala. O corpo do trabalhador tornou-se ferramenta. A terra, que por séculos respondeu a rotações e plantios variados, sofreu a extensão da monocultura, uma palavra técnica que esconde a perda de diversidade, a exaustão de solos e o empobrecimento de paisagens. Em muitas dessas plantações, a figura do capataz ou do gerente surge como quem traduz a ambição do mercador em disciplina cotidiana. No alvorecer, fileiras de trabalhadores alinham-se como se fossem parte de uma máquina, e, de certo modo, são. As folhas colhidas são trazidas para casas de cura feitas de tábuas, onde o calor e a ventilação são manipulados para transformar, em semanas, a matéria-prima em mercadoria durável. Depois, vêm os armazéns, as balanças, os fardos amarrados, o caminho para o cais onde navios esperam para levar para além dos horizontes aquilo que já não pertence mais ao seu lugar de origem. Nesse movimento, surgem novos personagens, o comerciante que abre rotas, o intermediário que facilita contratos entre colônia e metrópole, o estafeta que corrói as cartas com notícias de encomendas e lucros. A economia do tabaco passa a conectar aldeias distantes com centros urbanos, e por trás dessa conexão há uma cadeia de poder que atravessa fronteiras e jurisdições. O que começou como uso local torna-se um motor de acumulação de riqueza que beneficia, com frequência, uma minoria distante. As fortunas se formam, e com elas se erguem estruturas de prestígio social que tendem a naturalizar a desigualdade. Mas nem tudo se deu com uniformidade. Em muitos lugares, as populações locais tentaram adaptar, resguardar e recriar usos próprios. A planta continuou a servir de remédio para febres, de auxílio em rituais domésticos, de objeto simbólico em casamentos e funerais. Ao mesmo tempo, experimentos medidos por curiosos estrangeiros foram redesenhando a percepção sobre o tabaco. Entre salões e gabinetes, a planta foi submetida a lentes europeias que buscavam explicar, classificar e, muitas vezes, apropriar. A transição do ritual para a mercadoria foi, portanto, também uma transição do saber para o mercado. Onde antes havia experiência coletiva, agora havia ciência, informação e comércio emergente. A curiosidade científica, sempre ambígua, contribuiu para uma revalorização do produto. Em salões, médicos e naturalistas conversavam sobre suas propriedades, relatando usos que iam de pomadas a supostos tônicos. Certos preparos foram incorporados a farmácias e a curativos domésticos, e a aura do remédio ajudou a borrar a linha entre o que ajudava e o que prejudicava. A mesma fumaça que servia para a comunicação entre as tribos passou a entrar nas bocas da elite europeia como prova de exotismo e, paradoxalmente, de modernidade. A publicidade, ainda embrionária, encontrou ali um terreno fértil. Pessoas com recursos começaram a ostentar hábitos que antes eram ligados a territórios distantes. O tabaco se apropriou de uma nova simbologia, sinal de status, de cosmopolitismo, de elegância. Cigarros e charutos, palavras que iriam assumir contornos técnicos depois, tornaram-se ícones que atravessaram classes. E por trás de cada ícone houve quem soubesse transformar imagem em venda e venda em poder.
O produto que saía das plantações alimentava rodas de conversa, gabinetes de decisão e, quando a escala aumentou, cofres robustos. Mas a mercantilização trouxe também uma outra face: a necessidade de padronizar, de baixar custos, de aumentar produtividade. A escala industrial se insinuou como promessa de eficiência. Onde havia práticas locais e artesanais, começaram a surgir centros de processamento, oficinas que, aos poucos, se tornariam fábricas. Mecanismos simplificaram etapas, homogeneizaram o produto e permitiram que marcas se tornassem reconhecíveis para consumidores cada vez mais distantes. Esse processo criava, ao mesmo tempo, identidades de consumo. Certo tipo para esta classe, outro para aquela. Embalagens finas para um mercado, pacotes populares para outro. Enquanto isso, no campo, as vozes que antes definiram os modos de cultivo foram silenciadas ou deslocadas. Agricultores antigos que sabiam alternar lavouras e manter a fertilidade do solo com rotações e compostagem cederam terreno às monoculturas extensas, que exigiam insumos, queimadas e trabalho intensivo. A paisagem tornou-se um mosaico de filas verdes, ao longe bonitas, de perto extenuadas. Em muitas regiões, o solo começou a perder a memória da diversidade. Espécies nativas foram removidas, animais migraram e o ciclo hidrológico foi alterado pela remoção de vegetação. Tudo isso sem grande alarde à época, porque a narrativa pública seguia o rumo do progresso e do ganho. A humanização dessa mudança aparece numa pequena história cotidiana. Uma mulher que trabalhava na linha de cura lembrou-se anos depois de como as estações antes se sucediam de forma previsível: plantio, colheita, roda de troca. E como, de repente, a estação foi substituída por um calendário de entrega. Suas filhas cresceram aprendendo não a manejar a terra em ciclos, mas a obedecer horários. O marido, antes curador de sementes, agora passava horas consertando arados e torneiras de secadores improvisados. Eles viviam com a esperança de que, com o aumento da produção, algo lhes sobrasse. A esperança, porém, não substitui a terra. Enquanto a produção se intensificava, a logística também ganhava forma. Canais de transporte, estoques e sistemas de empacotamento começaram a articular uma nova cadeia. O produto ia da plantação ao porto, do porto à cidade, da cidade ao estrangeiro. A circulação do tabaco tornou-se parte de uma economia atlântica e, depois, global, mas sem os detalhes cronológicos precisos aqui nomeados, pois muitos episódios e datas exatas permaneceram indefinidos. O que importa é o padrão. A mercadoria atravessa fronteiras e com ela viaja um sistema de interesses que se fortalece ao se distanciar do lugar de origem. E como todo movimento que se afasta de suas raízes, o tabaco foi sendo reinterpretado. Em livros e periódicos surgiam relatos que misturavam curiosidade científica, hipocratismo de boticários e a capacidade humana de transformar observações em narrativas rentáveis. Alguns o descreviam como um tônico, outros como uma curiosidade exótica. A publicidade nascente já experimentava apelar tanto para a saúde quanto ao prazer. Esta ambivalência seria explorada nos séculos seguintes. Por um lado, o discurso médico. Por outro, o discurso do consumo e do entretenimento. Mas antes que as marcas dominassem plenamente a cena, havia etapas de ajuste. Pequenas oficinas viravam fábricas, inventores tentavam padronizar o corte das folhas, comerciantes investiam em embalagens que protegessem melhor as mercadorias durante viagens longas. O maço, ainda que ainda não fosse o objeto cotidiano que hoje conhecemos, começou a aparecer como unidade de comércio. Embalagem que garantia que o produto chegasse ao consumidor com uma promessa de uniformidade. E uniformidade é o que preserva e amplia mercados. A cena culmina num momento de tensão, visível em portos e praças. Os navios, carregados não apenas de mercadoria, mas de relações encadeadas, prontos para levar o produto a públicos distantes. E do outro lado, comunidades que sentem as mudanças na pele. Há relatos dispersos de resistência, de famílias que recusaram a mudança de suas rotinas agrícolas, de grupos que tentaram preservar modos rituais de uso, mas também há registros claros de adaptação forçada. As consequências ambientais e sociais ainda estavam em curso, muitas só se tornariam nítidas quando a escala se tornasse incontornável. Mas então vieram os navios com outra carga. Não apenas folhas e caixas, mas ideias sobre como aquele produto deveria ser consumido.
Consumidores urbanos começaram a receber caixas com imagens, instruções e promessas. Lojas especializadas abriram suas portas, e com elas veio uma nova estética associada ao produto. Fumaça que dissolvia a forma das ruas, mãos enluvadas de elegância, conversas que se articulavam em clubes e salões. O tabaco deixou de ser apenas elemento de rituais ou produto local. Tornou-se signo. E signos são disputas. A disputa abriu espaço para uma outra batalha, entre o desejo crescente de lucro e as primeiras inquietações sobre efeitos adversos do consumo. Vozelios de médicos, de curiosos e de comerciantes lutavam pelo controle do discurso. Alguns viam nele apenas um vício a ser tolerado, outros um remédio a ser mastigado. As notícias circularam, às vezes contraditórias, e o público foi chamado a decidir, ou a ser levado a decidir pelo poder da propaganda. O que se delineava, portanto, era uma história que iria muito além da folha entre dedos. Era a história de como uma planta se tornara instrumento de acumulação, como práticas locais se transformavam em cadeias transnacionais, como o imaginário do consumo modificava comportamentos e como, em última instância, tudo isso criava vencedores e vencidos. E no centro dessa trama estava um paradoxo antigo e renovado. Uma planta valorizada por sua sacralidade, transformada em mecanismo de mercado. Há duas questões que pairam, silenciosas, à beira desta transformação. A primeira, até que ponto a mercantilização fez com que se perdesse para sempre um conhecimento que não pode ser traduzido em peso e medida. A segunda, qual é o custo daquilo que se vende como simples produto quando, ao longo das gerações, muda o tecido social e a paisagem natural que o sustentava? Se essa história te interessa, curta e se inscreva. Histórias longas como essa chegam toda semana. Os portos, com seus armazéns e contratos, mostravam o rosto do futuro. Surgiam filiais de comerciantes em cidades que nunca haviam tido o costume daquela fumaça nas praças. Surgiam práticas de barganha com moedas estrangeiras. Surgiam prazos e cartas de crédito que amarravam pequenos proprietários a negociações distantes. E onde havia promessa de lucro, havia também esforço para controlar mercados. Quem conseguisse padronizar o processo e reduzir custos, abocanhava fatias maiores do comércio. A economia do tabaco transformou-se então não só pela produção, mas pela capacidade de organizá-la em escala. É aqui que entram as primeiras grandes tensões institucionais. Governos coloniais, às vezes relutantes e às vezes ávidos por receitas, começaram a perceber que aquele produto poderia ser tributado, regulamentado, controlado. Leis surgiam numa mescla de intenção fiscal e moralidade pública, sempre com interesses concorrentes em jogo. Enquanto isso, anunciantes e comerciantes ajustavam-se para responder a queixas e regulamentação, moldando mensagens que poderiam contornar proibições e conquistar corações e bolsos. E no campo, o cotidiano continuava seu curso, ora adaptando-se, ora resistindo. Uma família que havia vivido da rotação de culturas agora olhava para um mercado que exigia volumes. Um jovem que antes sonhava em aprender as práticas antigas, talvez visse no trabalho da fábrica uma forma de subsistência mais imediata e, ao mesmo tempo, mais dependente de salários e contratos. As redes sociais de parentesco e comunidade que sustentavam rituais foram testadas pela lógica do trabalho assalariado e pela promessa de consumismo urbano. À medida que o produto entrava nos salões e nas praças, também se estabeleciam os primeiros rituais urbanos. Fumar torna-se passe, fumar torna-se marca de pertencimento. E ao ocupar esses novos espaços, o tabaco começou a gerar imagens que escapavam de seu passado ritual. Passou a ser associado à modernidade, a negócios e a festas. Assim, o tabaco adquiriu uma biografia dupla, a da planta sagrada e a do bem de consumo. Duas narrativas coexistiam, e isso abriria depois disputas intensas sobre significado, culpa e responsabilidade. A atenção científica, por sua vez, inclinou-se para medições e classificações. O olhar analítico buscou separar componentes, entender reações, estabelecer categorias. Em gabinetes e laboratórios, médicos e naturalistas debatiam efeitos, composições e usos. E alguns dos relatos que circulavam mais tarde seriam instrumentalizados por publicitários para vender segurança e eficiência.
A atenção científica, por sua vez, inclinou-se para medições e classificações. O olhar analítico buscou separar componentes, entender reações, estabelecer categorias. Em gabinetes e laboratórios, médicos e naturalistas debatiam efeitos, composições e usos. E alguns dos relatos que circulavam mais tarde seriam instrumentalizados por publicitários para vender segurança e eficiência. O tabaco que curava numa aldeia, que purificava o ar em determinada cerimônia, passou a ser reinterpretado como um produto que poderia servir para tratar ou para adornar a vida moderna. A linguagem do remédio e a da mercadoria se encontravam e se confundiam. E assim, enquanto as regiões agrícolas se remodelavam e as cidades se enchiam de fumaça e promessas, a planta continuava a cumprir seu instinto: crescer. Ela crescia nas mãos de agricultores que mal podiam imaginar as formas que ela tomaria. Crescia em estufas e campos extensivos, crescia em sacolas destinadas a destinos distantes. Cada folha carregava, sem saber, uma biografia social que ia muito além do seu tecido vegetal. Mas as perguntas se acumulavam como nuvens no horizonte. Quem lucra com essa expansão? Que formas de violência silenciosa se instalam quando a mão de obra se transforma em insumo e quando a terra se reduz a recurso? Como a memória dos modos antigos poderia resistir ao impulso uniformizador do mercado? E, acima de tudo, como seria possível contar essa história inteira sem reduzir as vozes que a viveram a notas de rodapé? Essas perguntas acompanharam o tabaco enquanto ele deixava de ser apenas uma planta para virar um elemento estruturante de impérios e economias. Em muitos casos, o caminho para a industrialização e para a criação de marcas reconhecíveis estava apenas começando. As tecnologias que tornariam possível a produção em massa estavam sendo pensadas, as rotas comerciais estavam sendo fixadas e as corporações que mais tarde dominariam o cenário ainda eram, em muitos lugares, empresas familiares em crescimento. O que parecia apenas um incremento no comércio era, na verdade, o prenúncio de um rearranjo profundo das forças sociais e econômicas. Quando olhamos retrospectivamente, é difícil não perceber a mão de várias narrativas convergentes. A do lucro, a da ciência que procura explicar, a da cultura que adapta ritos ao consumo e a da política que regula de acordo com interesses. Essa convergência, muitas vezes tensa e contraditória, seria o palco das grandes batalhas que viriam mais adiante. Batalhas por imagem, por mercado, por legislação e, sobretudo, por memórias e responsabilidades. No limite entre o campo e o cais, entre a tradição e a mercadoria, a folha permanece. Ela segue sendo folha, mas também se transformou em mapa, mapa de um mundo em que decisões tomadas em gabinetes longínquos ecoariam sobre solos e corpos de quem jamais entraria nesses gabinetes. E quando os navios partiram, levaram consigo muito mais do que folhas secas. Levaram laços que, uma vez rompidos, alterariam para sempre o desenho das comunidades e das paisagens. Neste estágio, nasceram as primeiras grandes marcas, não como personagens míticos, mas como constelações de símbolos cruzando anúncios, lojas e hábitos. Uma embalagem bem desenhada prometia mais do que proteção ao produto, prometia identidade. O tabaco, que antes se conhecia pelo gosto da aldeia, passou a ser reconhecível por letras, cores, slogans e imagens que evocavam aventura, sofisticação ou conforto. Publicitários, aqueles artesãos da persuasão, experimentaram todos os ângulos, desde o apelo à liberdade até a sugestão de que um certo tipo de fumo acompanhava decisões de estilo e status. Paralelamente, o discurso médico que antes forjava curiosidade foi muitas vezes apropriado pela publicidade. Não será necessário listar campanhas específicas para entender a mecânica. A linguagem da ciência empresta autoridade, convida confiança e, quando inserida em uma propaganda, afasta críticas. Médicos desenhados em anúncios, recomendações que sugeriam certa pureza, produtos colocados perto de remédios em farmácias, tudo isso criou uma narrativa que suavizava as arestas do consumo. A ambivalência que desde o início acompanhava a planta encontrou no mercado moderno uma nova forma de coexistir. O produto era ao mesmo tempo prazer e promessa de bem-estar.
E porque o mercado exige escala, porque a efemeridade do lucro impulsiona a busca de eficiência, enormes estruturas empresariais começaram a emergir. Famílias de comerciantes viraram empresas que se multiplicaram, se fundiram e se expandiram além de horizontes nacionais. Com o capital, vieram as salas de diretoria, as estratégias de influência e o poder de tocar governos. O vínculo entre riqueza advinda do tabaco e capacidade de moldar decisões não é relato de um único lugar, é padrão replicado em diversas geografias. Contribuições para campanhas, relações com funcionários públicos, patrocínios que transformavam imagens públicas. Onde o dinheiro encontra instituições frágeis ou ambiciosas, o incentivo para influenciar cresce. A história conta também que, muitas vezes, o diálogo público sobre o produto foi comprometido por estratégias de defesa e negação. Quando dúvidas começaram a emergir sobre os efeitos do consumo, foram articuladas narrativas que buscavam plantar incerteza, enfatizar controvérsias e retardar ações regulatórias. Documentos e relatórios contestados, especialistas financiados por interesses que se sobrepunham aos da saúde pública, tudo isso compôs uma trama de retardamento que custou tempo e, em muitas vidas, saúde. É importante lembrar que não foi uma batalha apenas intelectual, foi uma disputa por tempo e por consentimento social. Do outro lado dessa contenda, começaram a surgir vozes que não aceitavam a naturalização do fumo. Cientistas, médicos, ativistas, comunidades afetadas e organizações que olhavam para a saúde coletiva começaram a articular uma história contrária, a de que o consumo habitual impunha custos à população, que o vício não era apenas uma escolha individual e que a exposição passiva, a fumaça que circulava nos lares e nos salões, impunha um ônus sobre terceiros, entre eles crianças e idosos. Havia ainda a dificuldade de separar consequências diretas de fatores complexos. Havia também barreiras políticas e jurídicos que tornavam a luta por medidas públicas lenta e cheia de tropeços. Neste ponto da narrativa histórica, é indispensável ancorar-se em rostos, porque os rostos revelam o preço humano das grandes engrenagens. Lembro de uma mulher, arquétipo, nome indefinido, que perdeu o marido para um problema respiratório que se instalou ao longo dos anos. Ele fora operário em Coringas de Folhas, exposto ao pó das estufas. Ela o viu definhar em poucos invernos, e a família desmoronou não apenas pela falta do provedor, mas pelo fardo emocional e financeiro que se seguiu. Em outra parte do mundo, um jovem que crescera perto das linhas de manufatura aprendeu cedo que seus dedos, manchados de resinas, seriam sempre lembranças do trabalho que sustentou lojas e salões muito distantes. Essas micro-histórias pontuam uma realidade coletiva que nem sempre aparece em relatórios. A combinação de desgaste físico, dependência de salários e erosão de oportunidades. A tensão entre as evidências científicas emergentes e a defesa corporativa levou a momentos decisivos. Investigações públicas, comissões, testes de exposição e debates em tribunas. Em alguns casos, a divulgação de informações transformou o imaginário coletivo. Em outros, a disputa sobre dados empurrou decisões para o campo jurídico, onde o tempo e os trâmites atrasavam reparações. A publicidade foi outra frente de luta. Proibir anúncios em determinados espaços, restringir patrocínios e regular o design das embalagens passaram a ser estratégias de saúde pública que encontraram resistência e soluções heterogêneas em distintos locais. A batalha discursiva e política teve consequências concretas na vida das corporações. A necessidade de se reinventar, de responder a pressões públicas e a litígios, abriu também caminhos para novas táticas. Diversificação de investimento, aquisições em setores distintos, aposta em produtos alternativos que fossem percebidos como menos nocivos. Algumas empresas passaram a investir em pesquisas próprias, em inovações tecnológicas e em narrativas que buscavam definir novos mercados. Não cabe ao narrador afirmar que tais estratégias produziram benefícios reais sem evidências sólidas. Cabe, contudo, notar que a adaptação corporativa é também estratégica. Quando o cenário regulatório muda, muda-se a estratégia. Enquanto as arenas legislativas fervilhavam, o impacto social e ambiental das plantações continuava a se desvelar. A monocultura, aquela promessa de rendimento concentrado, mostrou seu preço. Solos empobrecidos, erosão, perda de biodiversidade e dependência de insumos químicos.
A substituição de cultivos rotativos por vastas extensões de uma mesma espécie reduziu a resiliência das paisagens, deixando-as mais vulneráveis a pragas e à variabilidade climática. Houve também o custo humano na forma de deslocamento. Comunidades inteiras que antes viviam de múltiplas fontes de subsistência passaram a depender de um único mercado e de um calendário rígido de entregas. A tala de madeira para curar folhas, a demanda por lenha nas proximidades de grandes plantações e a limpeza de áreas florestais para abrir espaço para a cultura ilustram um ciclo que ultrapassa fronteiras locais. A extração ambiental associada à expansão do cultivo criou pontos de ruptura em ecossistemas frágeis. Rios assinalaram mudança em seu fluxo, nas margens surgiram assoreamentos, e o manejo da água passou a ser tema de conflito entre cultivo e consumo humano. Essas transformações, invisíveis num primeiro momento, acumularam-se até produzir paisagens em que a presença da planta deixou marcas duradouras. Existe ainda uma dimensão frequentemente negligenciada, a econômica. O tabaco gerou fortunas, e todas as fortunas criam clientes, instituições e hábitos de poder. Instituições públicas passaram a se apoiar em receitas provenientes de impostos sobre produto. Comunidades inteiras viram nos impostos e no comércio uma fonte estável de renda que se tornava complexa demais para abandonar facilmente. Essa dependência complicou tentativas de transição. Políticas saudáveis exigiam alternativas que, muitas vezes, só se materializavam com apoio substancial e planejamento de longo prazo. Em outras palavras, retirar o suporte de uma cadeia econômica sem oferecer substituições viáveis cria rupturas sociais profundas. E então chegamos ao capítulo mais áspero, a dependência individual e coletiva. A planta, ao tornar-se commodity, mudou a experiência íntima do consumo. O que antes podia ser parte de um rito ritualizado, passou a integrar hábitos repetidos, anunciados e justificados por imagens de convivência. Dependência, uma palavra que carrega estigmas, é aqui tratada com atenção. Ela não é apenas falha de caráter, mas combinação de disponibilidade, condicionamento social, pressão publicitária, padrões de trabalho e oportunidades. A compreensão dessa complexidade é essencial para qualquer política que pretenda reduzir danos sem condenar vidas. As respostas públicas variaram: educação, regulamentação, tributos, restrições de uso em espaços públicos e, em muitos casos, campanhas de prevenção. Algumas dessas medidas deram frutos, outras esbarraram em interesses econômicos e em recursos limitados. O resultado, em grande medida, foi uma tapeçaria heterogênea. Lugares onde a cultura do consumo foi transformada por políticas robustas. Outros onde o hábito naturalizou-se por tanto tempo que a reversão tornou-se lenta. Em todo lugar, as decisões políticas carregaram, além das evidências científicas, pressões de grupos diversos e cálculos eleitorais nem sempre alinhados com a saúde pública. Por trás dessas políticas há sempre pessoas concretas, legisladores que se debatem entre compromisso público e pressão econômica, ativistas que mobilizam famílias e comunidades, cientistas que traduzem dados técnicos para o público. E há também a tática das corporações, que investem em relações, pesquisas próprias e campanhas de imagem. É uma dança complexa, de passos calculados, onde raramente há uma única verdade. Há interesses, há empatia, há estratégias e, por vezes, oportunismo. A sombra do negacionismo corporativo não pode ser subestimada. Criar dúvidas sobre correlações, financiar estudos que concluíam o que interessava ao pagador, redirecionar debates para temas periféricos são táticas conhecidas. Ao mesmo tempo, houve avanços na transparência e nas investigações independentes. Universidades, organizações e jornalistas começaram a mapear relações e a tornar públicas conexões que antes ficavam nos bastidores. Toda essa mobilização não foi isenta de custo, e na linha de frente de muitas campanhas estavam comunidades afetadas buscando reconhecimento e reparação. Como toda narrativa longa, essa também precisa de um momento simbólico, um episódio que concentre o drama do poder, do lucro e da ruína. Imagine uma plantação vasta, agora em decadência. As tabocas de secagem, outrora cheias de atividade, agora rangem ao vento. O rio próximo, que outrora refletia nuvens e barcos, está turvo em certos trechos. Peixes que eram lembrança de receitas familiares se tornam memória.
No centro dessa paisagem, uma pequena comunidade que viveu do cultivo por gerações assiste à partida dos jovens. Estes mudam-se para cidades em busca de salários que a terra deixou de garantir. Ao mesmo tempo, em uma cidade capital distante, realiza-se uma audiência pública, mais uma entre muitas, sobre restrições à publicidade e sobre medidas de apoio à transição econômica de regiões produtoras. No púlpito, uma senhora de voz trêmula conta a história de seu marido que morreu jovem, conta também o esgotamento do solo e como a família teve de vender tudo para pagar tratamento médico. Do lado oposto, um representante de interesses do setor fala com termos técnicos, com números indefinidos e com garantias de responsabilidade social. O embate é encenado com frieza e emoção, o drama da comunidade versus a linguagem corporativa do risco calculado. A sessão termina sem uma vitória clara. Algumas medidas são aprovadas, outras adiadas. Mas o que fica é a imagem de dois mundos que se tocam apenas quando é preciso negociar visibilidade. Um mundo onde as decisões de consumo se tomam em gabinetes e diante de painéis de estatísticas. Outro mundo onde as consequências se experimentam na terra, nas casas e nos corpos. Essa cena é simbólica porque mostra de forma concentrada a lógica que tem presidido grande parte da história do tabaco. Lucros que atravessam continentes e danos que ficam, quase sempre, próximos. Há também os casos de resistência e reinvenção. Comunidades que, com apoio técnico e político, decidiram diversificar cultivos, recuperar florestas ripárias e investir em atividades alternativas. Não são soluções fáceis nem rápidas, mas apontam para caminhos possíveis. Políticas integradas que considerem renda, saúde e ambiente. Em muitos exemplos, a transição exigiu acesso a crédito justo, treinamento técnico, mercados para novos produtos e, acima de tudo, tempo. É importante frisar que, sem apoio estruturado, as promessas de substituição permanecem vazias. Na esfera das grandes cidades, o consumo transformou-se igualmente em ritual social e em desafio de saúde pública. Espaços antes permeáveis à fumaça foram objeto de intervenções, proibições em locais fechados, limites para publicidade, embalagens que deixam de lado o apelo de glamour. A força simbólica de uma embalagem lisa, sem imagens, com avisos claros, é grande. Ela visa deslocar o produto de um objeto de desejo para um problema público. Essas medidas, quando combinadas com campanhas educativas e serviços de apoio ao tratamento da dependência, produziram mudanças significativas em contextos onde foram aplicadas com consistência. A ambivalência do legado aparece nas cidades. Ao mesmo tempo em que setores da economia e do lazer foram moldados pela presença do tabaco, a saúde pública pagou um tributo que se traduz em famílias partidas, em hospitais e em perda de produtividade. A história não é maniqueísta. Há quem tenha encontrado neles modos de inserção social, há transições de convivência e há, também, uma indústria de empregos. Mas a crítica principal é sobre os custos que permanecem invisíveis até que sejam evidentes demais para serem ignorados. E então, numa cadência que vai do íntimo ao público, a narrativa volta a interrogar o que a memória deve guardar. Como lembrar sem punir de modo anacrônico? Como reconhecer que o tabaco foi senhor e servo, ferramenta de cura e de dependência? A memória coletiva precisa de espaços de reconhecimento, para as famílias que perderam, para as comunidades que sofreram deslocamento e para as paisagens que mudaram. Reconhecimento não é vingança, é passo para políticas reparadoras e para aprendizado que evite repetir padrões. Ao fazer esse balanço, surge a pergunta sobre responsabilidade. De quem é a responsabilidade por mitigar os danos e promover justiça? É do Estado, que regula e cria alternativas. É das corporações, que lucraram e que têm meios para contribuir com reparações. É das comunidades e dos consumidores, que constituem o tecido social dessa história. A resposta é necessariamente plural. Requer políticas públicas, ações corporativas, iniciativas comunitárias e, talvez mais importante, vontade política e social para arcar com mudanças de longo prazo. O final dessa história não é uma sentença única. É antes uma colcha de possibilidades.
Alguns caminhos já foram experimentados com sucesso. Educação integrada nas escolas, medidas de controle de publicidade, ampliação de serviços de cessação do consumo, criação de programas de desenvolvimento rural que ofereçam alternativas econômicas. Em outros lugares, a inércia e os interesses entrincheirados mantiveram velhos padrões. O que parece evidente é que a transformação exige tempo, recursos e vontade. Não é uma questão apenas de moralidade individual. É uma construção coletiva que envolve economia, saúde e ambiente. Pensando em herança, é impossível não perceber a ironia trágica. Uma folha que um dia serviu de elo com o sagrado passou a ser instrumento de riqueza massiva e de prejuízo social. As fortunas, por vezes, construíram instituições culturais, colleges, teatros, mas as mesmas estruturas de acumulação também alimentaram um sistema que, por décadas, externalizou custos. Essa contradição é parte do legado. Há contribuições sociais e artísticas advindas de economias associadas ao tabaco e há, ao mesmo tempo, um rastro de perdas que insistem em demandar reparação. Na penumbra do que foi, porém, brilham histórias de resistência e reinvenção. Agricultores que voltaram a práticas de rotação, comunidades que protegeram nascentes, grupos que criaram cooperativas para produtos alternativos. São sementes, nem sempre numerosas, nem sempre rápidas, que, se bem cuidadas, podem gerar novos modos de vida. Essas histórias de reinvenção mostram que a transformação é possível, embora custe a emergir. A folha finaliza sua jornada simbólica aqui, mas a pergunta que nos acompanha é transversal. Quando olhamos para um maço, para uma indústria, para uma cidade fumante, o que vemos além do produto? Vemos cadeias de decisão, interesses, memórias, corpos e terras. Vemos também a possibilidade de escolha coletiva. E é nessa possibilidade que repousa a esperança. Não na proibição imediata e brusca, nem no perdão automático, mas na construção de soluções que reconheçam perdas, ofereçam alternativas reais e promovam justiça ambiental e social. Antes de fechar, voltemos à imagem inicial, a folha, entre seus delos. Ela continua fina e enrugada, mas agora carregada de uma biografia que atravessou cerimônias, oceanos, fábricas e tribunais. Seu cheiro, terra, resina, fumaça antiga, é ao mesmo tempo convite e lembrança. Ao soltá-la, imagine que não se trata apenas de uma matéria vegetal, mas de um nó na história humana. Ligar o que foi ritual, o que foi mercadoria e o que se tornou disputa pública. Se gostou, deixe um comentário dizendo qual parte mais te surpreendeu e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse passado que ainda nos molda. Agora, permita que a noite envolva essas imagens, a folha, os porões, os salões vazios, o rio que procura seu curso. Respire com calma. Que a reflexão que ficou não pese como condenação, mas abra espaço para escutar, aprender e agir. Boa noite.